Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo no podcast Pode Estudar. Dessa vez a gente está entrevistando o professor, qual que é o seu nome? André Luiz. André Luiz. Tá eu aqui, minha Maria Clara. Oi, gente, tudo bem? E, bom, vamos começar com o primeiro... Gente, hoje o nosso tema é educação escolar. E o professor André, ele é um professor de física. Ele vai trabalhar um pouquinho, conversar um pouquinho com a gente sobre educação escolar, que é muito importante, né? Então eu vou deixar ele se apresentar, ele falar sobre um pouquinho pra gente, depois a gente vai conversando. Ok. Bom, primeiramente, bom dia, né, a todos, enfim. E agradecer pelo convite, né, Maria Clara, Paulo Vitor e também o André. Primeiro que é muito importante a gente ter esse momento, né, do diálogo, da conversa, com todos os profissionais da educação que trabalham, né, aqui na Escola Filinto Miller. Então, é uma honra, né, participar desse momento aqui do podcast. Bom, como a Maria Clara já disse, professor de física, mas eu também trabalho lá nos anos iniciais, tá? No quarto ano do Vespertino, aqui da Escola Filinto Miller. E estou na educação desde o ano de 2000, foi quando eu consegui entrar para o Estado, né, por meio do concurso público. E de lá para cá, né, nesses 22, 23 anos, nós vamos construindo, né, a nossa carreira por meio das formações que acontecem, seja pela universidade ou seja também ofertado pela própria Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso. A minha graduação é em Ciências da Natureza e também com habilitação em Física. Recentemente, terminei o mestrado no ensino de Física pelo Instituto Federal de Goiás, Campus Jataí. Então, tudo isso, durante meu período, né, durante toda essa minha carreira, nós vamos, assim, aprendendo, reaprendendo, fazendo reflexões, análises e, claro, e chegar numa síntese, ou seja, fazer aquele movimento, né, de que o professor e o profissional da educação necessita, né, dessa formação permanente, tá? Seja no sentido de pensar no próprio ensino e que esse ensino também diz respeito, né, sobre o estudante, como que ele aprende, como ele se comporta. Enfim, todo esse aspecto que não se trata apenas do estudante aqui na escola, na sala de aula. A gente sabe que tem outros condicionantes que fazem com que esses estudantes venham para a escola, aprendam, tenham dificuldades ou não, tem bom relacionamento com outras pessoas. Então a gente começa a entender e a olhar para o processo educativo e mais especificamente para o estudante de uma maneira que leve outras considerações, olhar para vocês estudantes e para nós também, professor e professor, de uma maneira de totalidade, né? Nós não somos só os professores que estão aqui na sala de aula, no ambiente escolar. Nós temos outros momentos, né? Nós temos situações, né, que ultrapassa o ambiente da escola. Bom, a ideia, né, como também a Maria Clara já comentou, é que eu trago um debate e um diálogo também, que é isso que eu estou tentando propor dentro aqui do podcast, falar sobre a questão de 3 aspectos que, num aspecto educacional, são fundamentais. Que aspectos são esses? São aspectos filosóficos e epistemológicos, que daqui a pouquinho nós vamos entrar um pouco mais de detalhes sobre isso. O aspecto psicológico, que nós vamos falar sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, né? Como ocorre esse processo de aprendizagem. E, por fim, um último momento, nós vamos falar sobre o aspecto didático-pedagógico, ou seja, como pensar o ensino, organizar o ensino, tratando desses 2 aspectos anteriores. Lembrando que esses aspectos anteriores, que eu mencionei, o primeiro e o segundo, eles devem estar interrelacionados, né? Então, quando a gente pensa no aspecto filosófico do conhecimento, quando a gente pensa no aspecto psicológico, que vai falar da aprendizagem e desenvolvimento, e do didático pedagógico, esses aspectos, né, eles têm que estar interrelacionados, né? Então, por isso que a gente precisa ter coerência
né, quando nós estamos elaborando o nosso plano, organizando o nosso plano de ensino, pensando na elaboração ou reelaboração da proposta pedagógica da escola. Quando você decidiu estudar física, assim, você fez outras faculdades ou você só fez física? Só quis estudar física mesmo? Ou quis... Seu objetivo, quando você foi, era pra física mesmo, assim? Então vamos lá. Quando eu cheguei aqui para a região, né, essa região aqui de Barra do Garças, eu tinha feito só o curso propedêutico, que nós tínhamos essa denominação, que era o ensino médio, né, hoje o ensino médio. E eu falava, não, eu preciso continuar estudando. E fui fazer o técnico em magistério, que é um curso para você dar aulas, né, para os anos iniciais. Nesse período, né, eu fiz esse técnico e fui fazer matemática. Tá? Então foi um ano, né, que mudou totalmente a minha vida profissional, pessoal, enfim. Por quê? Porque foi um ano que eu entrei na faculdade fazendo matemática, eu entrei no estado no ano de 2000, né, enquanto professor, e vim com o técnico magistério, que foi, que vai sempre ser de grande valia para a minha experiência. Né? A minha experiência inicial foi o técnico em magistério, que é um curso voltado para a sala de aula. E depois sim eu fui fazer para a nível superior. Bom, passado um tempo, a Secretaria Estadual de Educação, juntamente com a Universidade Federal, a Universidade Federal de Mato Grosso, fez uma parceria, né, Secretaria Estadual e Universidade, uma parceria para promover graduações que estavam carentes no estado, ou seja, professores que estavam faltando, de Química, Física, Biologia e Matemática. E eu fiz a opção pela Física. Tá? Então foi tudo aí que começou, né, esse trabalho de pensar e estudar sobre esse ensino, que a gente fala ciência da natureza, mas especificamente Física. É uma área que também sempre me chamou a atenção, mesmo antes da graduação, mesmo lá no ensino médio, frequentando o ensino médio, foi sempre uma área que me chamou mais a atenção. É um momento que eu, vamos dizer assim, que a gente curtia mais, que eu dialogava mais com o professor, que eu perguntava mais para ele. Eu também sou assim, eu acho que a gosto gente muito. também falar e não gosta de física, mas acho que é a única aula que a gente, tipo assim, conversa com o professor, a sala fica toda calada e a gente tem uma conversa assim com o professor e tira todas as dúvidas, porque as outras matérias, nenhuma. As outras matérias, todo mundo faz bagunça e não tá nem aí. É uma pena, né? Fazer uma bagunça, né? É bom eles aproveitassem ali, ficasse mais quieto, mas é que também física a única coisa ruim de física é você ter que fazer as contas dela, né? Mas tirando isso, eu gosto muito, muito de física mesmo, sabe? Tanto que eu lembro... E como nosso professor também, ele desenha umas coisas muito sinistras também no quadro, assim, aí a gente tem que desenhar as coisas sinistras no caderno, que é um pouco difícil. Eu lembro até hoje, eu fiz uma pergunta pra ele, que é sobre uma viagem, se alguma massa pudesse chegar na velocidade da luz, né? Você conseguir, por exemplo, você tem uma caixa. Dentro dessa caixa tem uma mini caixa, que dentro tem uma mini caixa. Aí, se você, sei lá, tem uma velocidade muito rápida, vai a velocidade da luz, você tá numa caixa gigante. Aí, essa caixa começa a mover, a caixa tá dentro dela, começa a mover pra cá. E a caixa dentro também começa a mover pra cá, tipo, devagarzinho. Para que a força da velocidade da luz não vá de uma vez para cima de você. Você vai mexendo devagarzinho até dar uma acostumada com o negócio. Eu fiz essa pergunta pro professor, nem lembro que ele respondeu, mas eu só lembro que... Ele tentou responder. É porque eu também sou muito bom de explicar as coisas, né? Pode ver aqui. André, qual é a importância da educação escolar, assim, em modo geral? Eu vou tentar responder essa questão e dialogar essa questão com vocês, já pensando na proposta que eu tenho aqui para esse momento nosso. Bom, então, o primeiro momento, nós vamos falar sobre o aspecto filosófico epistemológico, e aí vai estar relacionado com aquilo que você perguntou. Bom, nesse caso aqui, eu vou trazer aqui 3 paradigmas do conhecimento, ou 3 modelos de conhecimento, ou 3 maneiras para a gente investigar o conhecimento. Bom, e quais são esses 3 paradigmas? Nós vamos chamar de positivismo, nós vamos chamar de fenomenologia e, por fim, nós vamos chamar de materialismo histórico dialético. Nós vamos chamar esses 3 paradigmas de conhecimento, ou seja, como o sujeito interage com o conhecimento a partir desses 3 pressupostos: positivismo, fenomenologia e materialismo histórico dialético.
Mas antes de eu adentrar, eu quero citar aqui 3 referências para pensar nesse diálogo nosso. A primeira referência é o livro Fundamentos Lógicos, a Dialética entre Perguntas e Respostas, que é o Silvio Sanches Gamboa, o autor desse livro. Um artigo chamado Método Dialético ou Método da Ascensão do Abstrato ao Concreto, que é do José Carlos Libani, que é um professor da Universidade Federal de Goiás e também da PUC. E, por fim, um outro artigo com o título Unidades Possíveis para uma Blockchain Dialética Desenvolvedora, que é da professora Andréa Maturano Longares, da Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu estou me embasando nessa fala nossa a partir desses 3 autores aqui. Bom, então, quando nós falamos nesses aspectos, e você coloca essa pergunta muito importante, né, qual é a importância da educação escolar, a gente deve pensar o seguinte: a educação escolar, ela tem uma das finalidades, é que o sujeito, ou seja, os estudantes, se apropriem, tá, daquilo que foi pensado e elaborado pelas gerações que nos antecederam. Tá? Nós estamos falando a importância da educação escolar enquanto formação humana. Tá? Então, vocês estão se apropriando das capacidades humanas. Que capacidades são essas? Do pensar, do analisar, do refletir, do comparar, de avaliar, de planejar. Essas, entre outras, são as capacidades humanas que a escola, dentre outras, tem essa finalidade. Então, para que a gente possa compreender a realidade, mas não só compreender ela, eu preciso também fazer uma crítica, uma análise sobre o que está acontecendo. Seja no aspecto político, seja no aspecto social, econômico, cultural e da própria educação. Então, a função, a importância da educação escolar é que essa educação dê condições, tá? Esse ensino dê condições para que vocês compreendam a realidade. Mas não só fica só na leitura. Ela passa da leitura, ou seja, que tenham condições de vocês também criticar, propor soluções, propor alternativas de uma sociedade que, se a gente faz uma análise, a gente precisa nos perguntar: é essa sociedade que nós queremos? E a escola faz parte dessa sociedade. E se nós estamos não contentes por uma série de coisas, seja pelas desigualdades sociais, seja por essas discrepâncias de renda familiar, de acesso a bens materiais e imateriais, por que poucos têm, a maioria não tem acesso a esses bens materiais e imateriais. Então, se nós estamos questionando esse tipo de sociedade, então a educação escolar ela deve propor uma situação para que vocês compreendam esse mundo que nós vivemos. Sim. Para que nós também tentamos melhorar, né, o mundo futuramente para a nossa geração, né, que para ir melhorando, nosso filho também vai melhorando, tudo, até a gente tentar alcançar um mundo bem melhor do que Mas hoje. nem são todos também que têm esse pensamento, né? Você fala todos os... Sim, um pensamento assim. Tipo assim, às vezes as pessoas, tanto da nossa idade, assim, acho que dos primeiros anos aqui, não tem tanto uma maturidade nem um pensamento desse jeito. Porque as pessoas, tanto os meninos, mas tantas meninas, não têm esse pensamento desse jeito. Pra eles é tudo gracinha, tudo brincadeira, e escola é feita pra brincar, não pra ter uma educação. Acho que a educação vem de casa também, mas também dentro de escola, é muito importante a gente ter uma educação, tipo, respeitar tanto o professor que está na frente dando aula e tanto os seus amigos próximos, né? Mas bastante pessoas, eu vejo mesmo assim, a gente está no primeiro ano do ensino médio. Se você entrar nos 2 primeiros anos do ensino médio aqui na escola, você fica chocada, porque se entrar no 6º ano ali do fundamental ali, eles têm mais educação que as pessoas do primeiro ano do ensino médio. Então, tipo, não tem base muito assim do que nem todo mundo pega um livro para ler sobre educação escolar, nem sobre como tratar uma pessoa como qualquer outra coisa. Ninguém nunca pegou para pesquisar sobre isso, ninguém procurou saber. Então, tipo assim, a escola tenta cobrar aquilo que para você aprender, para você levar para casa, não para você só fazer práticas aqui dentro da escola, mas tanto fora da escola. E tem bastante pessoas que não faz isso. Assim,
por isso que essa formação humana, né, ou seja, a apropriação dessas capacidades humanas, ela deve iniciar lá, né, na educação infantil. Né? Ou seja, parte da educação infantil vai para os anos fundamental, né, os anos iniciais, anos finais e para o ensino médio. E aí, agora é importante também pensar, Maria Clara e Paulo Vitor, que esse trabalho não é o trabalho de um professor ou de uma professora. Sim. Isso é o coletivo. E aí, no segundo momento, né, nós vamos falar sobre a questão do processo de aprendizagem e desenvolvimento. Nós vamos falar que esse processo ele vai do coletivo para o individual. Tá? Verdade. Então, por que eu proponho meus colegas, né, ou às vezes os estudantes que eu trabalho, eu proponho sempre essa organização, partindo do pressuposto que do coletivo aprende-se com o individual. Então, são parte do coletivo vai para o individual. Então, a escola precisa estar em unidade. Sim. E aí precisa da proposta pedagógica da escola, coerente com essa ideia. Precisa que os professores e professoras compreendam, né, e também defendem essa proposta. Né? Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar igual, né? Mas porque a ideia também é que dentro dessas contradições, desses embates de ideia também, surgem outras novas ideias, mas no sentido de melhorar, sim, no sentido de transformar, mas uma transformação que beneficia, né, essa relação, né, humana que se estabelece dentro da escola, sim, né, a todo momento. Tem professores que não se reúnem, reclama, mas não se reúne e não pensa dessa forma. Tipo assim, o senhor é a primeira pessoa que, tipo assim, eu sentei com o professor, a gente se deu super bem, falei assim, não, eu vou chamar ele porque é uma cabeça totalmente de outro professor, que qualquer outro professor que dá aula pra gente, eu nunca deu aula pra gente, mas, tipo assim, é uma cabeça totalmente diferente por uma pessoa em 2000 e falou assim, mas ele é professor de física, como assim? Mas é uma coisa totalmente diferente, porque ninguém tem o mesmo pensamento que o outro. Todo mundo pensa diferente, mas também cada um tem sua opinião. Sim. Só que tem coisas que não tem lógicas. Fala uma coisa, você vai ver minha cara, você vai falar. É claro, você tá explicando, tem que, né? Vai, fala Tem que alguma coisa, ouvir. filho. Tem que falar o quê? Gente, só cortando aqui, o Andrew entrou porque o Paulo Vitor tava aqui, mas ele não tava falando nada. Aí só eu tava conversando. Então agora o Andrew vai entrar. Se ele não conversar nada também, eu vou bater nele porque ele tava mexendo o saco aqui no WhatsApp. Mas pode voltar a conversar, André. Ok, então vamos lá. Bom, então voltando, né, à pergunta, né, da Maria Clara sobre a importância da educação escolar e voltando também essa importância, né, no sentido dessa apropriação desses conhecimentos, né, no sentido da formação das capacidades humanas. Bom, e aí pensando nisso, nesse comentário, Maria Clara, que você também colocou, a gente tem que pensar o seguinte. Então, qual é a função, o papel dos conteúdos escolares? Então, é uma pergunta que também devemos fazer. A gente precisa fazer essa pergunta, porque os conteúdos escolares, eles são um meio. Ele não é fim. O que quer dizer isso? O meio, porque é ele que vai buscar mediar esse sujeito, ou seja, estudantes, na compreensão da realidade. Ou seja, então quando vocês estudam filosofia, sociologia, física, matemática, geografia, arte, enfim, nós estamos falando de conteúdos elaborados por humanos. E que, para compreender essa realidade, eu preciso desses conteúdos. Mas eu preciso também considerar, Maria Clara e Andrew, que esse estudante, ele não vem raso. Né? Ele traz experiências do seu cotidiano. Ele tem uma vivência. E nós precisamos também considerar essa vivência de vocês. Mas os conteúdos escolares são fundamentais para que vocês possam compreender essa realidade. Em vários aspectos. Então, estão estudando física, olha, preciso compreender esse fenômenos naturais. Mas não só fenômenos naturais. Esse fenômeno tecnológico, né, que nós chamamos de tecnologia digital, né, tem muitos conceitos físicos, né, física quântica. Né, enfim, você tem várias outras conteúdos e conceitos para explicar esses fenômenos tecnológicos ou mesmo fenômenos naturais.
Então isso é importante analisar que o conteúdo ele é um meio para que você possa compreender. Mas não só compreender, mas esse conteúdo também tem que dar condições para vocês fazerem uma análise mais crítica da situação. Isso não entra na questão ética e moral, né? Assim, é fora dessa... Ou entra? Tem que entrar, né? A questão ética, moral, deve entrar no processo educativo, no processo de educação escolar. É fundamental a ética, né? A moral, isso é muito importante. Nós tivemos, há algum tempo atrás, existia uma discussão, né? Ainda tem essa discussão do alimento transgênico, né? Das pessoas já saberem, né, se ela vai ter uma pré-condição para desenvolver determinada doença, se as empresas que foram contratadas, se elas poderiam ter acesso a essas informações. Quer dizer, então, envolvem questões éticas e morais, mas envolve também questões éticas e morais dentro do processo educativo, dentro da educação escolar. Principalmente porque nós estamos lidando com relações interpessoais, relações com pessoas. Para não prejudicar uma certa pessoa, né? Sim, porque, tipo, acho que uma ética é como vamos supor, dentro de uma sala de aula. Tem que ter uma educação e uma ética, porque se uma pessoa não tem uma educação e uma ética, não tem como. É porque a ética é pra você, assim, fazer escolhas baseadas na moral da sociedade, não é? A ética é de você mesmo. E a moral é do conjunto de pessoas. Então aí ela faz as escolhas dela em prol, tipo assim, da moral. Que as pessoas acham também, ela não vai fazer só pensando nela. Porque já não é ética. Porque eu digo assim, André e Maria Clara, que a gente tem que pensar que nós estamos numa relação com muitas pessoas. Né? Então, quando a gente fala assim, relações interpessoais, nós temos condutas, nós temos normas, nós temos regras. E dentro do ambiente fechado, que é a escola, precisa ter essas normas, essas regras, esse código de ética. Porque nós temos documentos dentro da escola, por exemplo, o regimento interno da escola, a proposta pedagógica da escola, ela vem para orientar nesse sentido. Eu acho que o Grêmio Estudantil já pegou essa APA, é tipo uma APA para ler. Eu não sei se pegou ainda, mas como todos os anos, ano passado mesmo eu fazia parte do Grêmio Estudantil, todos os anos a Mânia pegava a APA e colocava eles para ler, ou pelo menos, como hoje tem primeiro ano na escola, eu acho super importante pegar a APA e ler para todo mundo, porque é uma coisa muito importante a gente ter educação, tanto ética, dentro de sala de aula, porque hoje em dia você vê aluno, tipo assim, xingando o professor dentro da sala de aula e o professor ficar calado, fechado e não falar nada e só, tipo, não sabe se ele tá triste, não sabe se o que tá passando por dentro dele, do professor, mas, tipo assim, pro aluno, o professor não tem uma vida social fora, tipo assim, a vida dele é só na escola, o trabalho dele é só na escola, ele vive aqui, tem o sustento dele é trabalhar pra gente, não tem uma vida fora de escola. E, tipo assim, a maioria dos alunos, tanto daqui da escola mesmo, a gente pega de exemplo, pensa dessa forma. O professor tem que morrer de trabalhar porque eles é obrigado, tipo nossos pais e nossas mães, porque ele tem que aturar brigas, tapas, xingamentos ridículos dentro de sala de aula. Então, tipo assim, eles têm que aguentar, pra a cabeça dos alunos, tem que aguentar isso todos os dias. O professor tem que aguentar isso todos os dias. Então, tipo assim, tem alunos que já não pensam desse jeito. Tem alunos que participam da aula, chega no professor, pergunta, professor, você tá bem? Quer conversar? É tipo assim, é uma questão de ética e educação que também vem dentro de fora de casa e tanto dentro de casa. Tem aluno que, tipo, a gente pegava de exemplo mesmo, que chegava na escola mesmo já batendo em professor. Hoje em dia, você pode olhar, tanto dentro da escola, olhar para esse aluno, você pode conhecer outra pessoa, porque, tipo assim, dentro da escola, eles ensinam pra gente o que é certo e o que é errado. E a gente já é bem grandinho para saber o que é certo e o que é errado. E a gente já sabe o que é uma ética e o que não é uma ética. Então, a gente pega em base disso, porque é uma coisa que todo mundo vê e todo mundo pega de exemplo. Tipo, se você olhar pro senhor hoje, tipo assim, e falar assim, nossa, eu vou me inspirar naquele cara, eu vou ser igualzinho a ele.
tipo assim, ai, não é porque quero ser igual a ele, mas tipo assim, Respeito, respeito. admiração. Isso. Porque muitos professores que a gente olha, assim, os alunos falam assim, cara, aquele professor ele não serve pra nada, ele não sabe nem explicar as coisas pra gente. Só que, cara, eu falo que a escola, que o aluno faz a escola. E não é os professores que fazem a escola. Porque tem professores que você conhece ele, tipo assim, tem uma cara fechada, cara de bravo, mas é um ótimo professor. É igual assim, você tem um cara de bravo, mas é um ótimo professor. Então, tipo assim, eu acho que é respeito em questão de tudo. Em questão da regra na escola, tipo assim, ela serve muito bem porque a escola está te preparando para a vida. Então, não é só aqui dentro da escola que você vai ter regra, fora também, porque tem as leis, né? Você não vai sair matando alguém porque é crime. Então, literalmente, a lei é uma regra. Sim, viver assim em sociedade e você ter uma diversidade, e nós precisamos ter essa palavra que para mim é fundamental em qualquer ambiente, qualquer espaço, que é o respeito. Então, o respeito, seja respeito entre os profissionais da educação, seja respeito entre os próprios estudantes e entre os estudantes e os professores e professoras. Então, para mim, isso é fundamental. Começou com respeito, né? Pode ter certeza que vai ter um ambiente muito agradável dentro do ambiente escolar. Bom, mas e aí, voltando para esse aspecto da importância da educação escolar, e por que eu disse que a importância dela é para a apropriação dessas capacidades humanas. Então, eu vou dizer assim, eu vou trazer esses três aspectos, né? Esses paradigmas do conhecimento. O primeiro paradigma, nós vamos entender ele com a denominação de positivismo. Bom, mas o que isso interfere na sala de aula? Né? O que isso interfere no trabalho pedagógico? O que isso interfere na proposta pedagógica da escola? Nas relações que se estabelecem, né, entre sujeito, estudante e o conhecimento. Né? Como é que vocês estão pensando isso? Para o positivismo, que é um aspecto... Como nós estamos tratando assim, não vou aprofundar nele aqui nesse momento, não só no positivismo, fenomenologia, nem no materialismo, até porque nosso tempo não é um tempo extenso, né, largo, para que a gente possa aprofundar sobre isso aqui. Mas eu trouxe algumas ideias, em linhas gerais, para a gente tentar entender essa relação do aspecto filosófico e epistemológico do conhecimento e como isso, né, reflete na escola, na educação escolar e, sobretudo, no trabalho do professor em relação do conhecimento e nessa relação objeto de conhecimento, conteúdo e o estudante. O foco do positivismo é o objeto de conhecimento, é o conteúdo escolar. Esse é o foco dele. O sujeito que necessita apropriar desse objeto, ele não é o mais importante. Tá? Ele não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo. E se esquece dos condicionantes que constituem aquele sujeito. Ou seja, a vivência daquele sujeito, do estudante, o que o estudante está trazendo de conhecimento, como ele olha esse conhecimento, a maneira que ele lê aquele conhecimento. Então, nesse aspecto, o positivismo, né, entende esse aluno, como nós sempre denominamos, como um papel em branco. Ou seja, você não está trazendo nada de conhecimento. Você está aqui para aprender esse conceito, esse conteúdo. Então, olha a ideia dessa perspectiva, o quanto que ela pode interferir no nosso trabalho, porque eu também posso entender que esse positivismo pode ser a melhor opção de fazer esse trabalho com vocês. Ou seja, eu não vou considerar as vivências de vocês, as experiências de vocês, os conhecimentos de vocês. Vocês estão vindo aqui com uma folha branca, agora eu preciso preencher essa folha. E eu vou preencher com conteúdo. Então, esse é um dos aspectos do positivismo. O conhecimento atua sobre o aparelho perceptivo de vocês. Então, para essa perspectiva, o aspecto externo do conhecimento é o mais importante. Ou seja, vocês vão captar o conhecimento com os sentidos, pela observação, pelo tato. Tá? Então, o movimento desse aspecto filosófico entende que o objeto é o mais importante em relação ao sujeito. Bom, mas ele também traz uma outra coisa importante também. Na relação sujeito, estudante e objeto,
a predominância está no conhecimento, está no conteúdo. O papel do sujeito estudante é captar esse real, compreender esse objeto, esse conhecimento pelos sentidos. Então, quando eu falo sentidos, estou falando do sentido mesmo, do tato, da visão, da observação, da percepção, quando nós estamos falando nessa perspectiva aqui do positivismo. E esse positivismo, ele traz também um outro aspecto que a construção, né, ou seja, o movimento da construção do conhecimento, ele parte de um geral, ou seja, de um aspecto mais amplo para um aspecto particular. Mas esse movimento, né, do aspecto mais amplo para o movimento particular, ele ainda fica só na aparência. É o que nós chamamos de conhecimento empírico, né? Ou seja, e isso reflete muito quando nós pensamos no ensino e fica só na aparência daquele conhecimento, daquele conteúdo. Eu não internalizo o que é essencial, o que é interno daquele objeto. Nós temos, às vezes, uma ideia de pensar que fazer com que os estudantes trabalhem com o concreto facilita o processo de aprendizagem. Aquela questão da folha em branco. É tipo, a pessoa acabou de nascer e os pais dela têm a função de ensinar ela, porque ela não sabe de nada. Então os pais dela estão ali para ensinar ela a viver. É tipo a escola, quando a pessoa entra na escola, é para ela aprender como se virar na sociedade. Como se lidar com a sociedade. E também. E como trabalhar em grupo, claro. Viver com pessoas, né? Tipo assim, você vem pra escola só pra você estudar e não fazer amigos. Alguma hora você vai fazer amigos. É porque a maioria da sociedade também, tipo, bastante adolescente, vamos supor, adolescente, né? Na nossa faixa etária de idade, vem pra escola, só que como diz aquele outro, é filho único e não tem nenhum irmão dentro de casa, não tem convivência com o primo, não tem convivência com nenhuma pessoas da nossa idade e tem muita dificuldade de fazer amigos, tanto na escola e fica mais isolado e não dá conta de fazer aquele tipo de amizade. Aí a questão do que o Mandro falou também é porque tem maioria dos adolescentes hoje em dia também que fica tentando fazer amigos, mas não consegue, tentando conversar com as pessoas ou chegar em alguém para conversar, só que tem a questão da vergonha também. Ou que a pessoa não curte a mesma coisa que você curte. Então você não vai muito conversar com aquela pessoa. Você vai formar uma amizade, meu melhor amigo. Entendeu? Não, mas isso acontece até entre os professores e professores, que a gente tem mais afinidade com o professor, com a professora e tal, já não tem com aquela afinidade com aquele outro. Então, relações humanas é assim mesmo. A escola é espaço da diversidade. É essas diferenças mesmo que constituem a escola. E saber lidar com essas diferenças, nós crescemos com isso, amadurecemos com isso, aprendemos com isso. E sobre a questão da escola, da educação escolar especificamente, André e Maria Clara, a gente tem que pensar que essa educação escolar é para além de saber da sociedade. Eu não preciso só ler a sociedade, entender ela. Eu preciso fazer essa crítica sobre ela. Preciso fazer uma análise mais profunda sobre isso. E aí os conteúdos escolares são fundamentais. Quando vocês vão estudar filosofia, sociologia, geografia, história, é importante vocês terem essa análise. E aí os conteúdos são fundamentais. Só que para essa concepção aqui que eu estou falando do positivismo, ela não considera esse sujeito histórico e social. Tá? Para ela, o sujeito está deslocado. Ou seja, ele vem com esse papel em branco. Então, se o professor, a escola, né, a proposta pedagógica da escola atende por esse aspecto do positivismo, então nós estamos formando um tipo de sujeito. Tipo, aqui tem a sociedade, a maioria. E aqui tem esse sujeito. Ele não tem nada. E a escola vem para preencher ele, para que ele possa se englobar com essa maioria. Isso. Um pensamento muito próximo com isso aí. Porque só que esse sujeito, ele é histórico e social. Ele não se interage com os outros. Ele não, assim, nós não somos uma folha branca chegando na escola. Porque você já teve uma educação escolar, você já teve uma educação, ainda que não seja escolar, dentro de casa. Uhum.
por meio das relações que você estabelece com a sua família, com amigos, com outros colegas, ou mesmo com até outros espaços que não sejam a escola. Então, esse sujeito, ele não vem para a escola dessa maneira, né? Como uma folha branca, sem nada, e a escola vai preencher. Essa é a ideia do positivismo. Olha a ideia que ela está tendo do sujeito. Um sujeito que não traz nada, que não é histórico e nem social. E você é histórico e social. Histórico que você pertence a uma família, pertence a uma relação de pessoas, social porque você tem esse ciclo que você interage com outras pessoas, com outros espaços. Então esse sujeito não é isso. A escola tem que considerar as vivências do sujeito. Um outro aspecto filosófico que nós vamos compreender como fenomenologia, ele faz um movimento inverso. Se lá no positivismo o mais importante era o conhecimento e o sujeito vinha como folha em branco, no fenomenologia não, é o contrário. Agora o mais importante é o sujeito. O conhecimento já não é tanto. E aí o sujeito aqui na sala de aula, né, o estudante aqui na sala de aula, ele já vem com conhecimento. O conhecimento é quase nato dele, né? Inato, né? Ou seja, já pertence a ele. Pouca interferência vai ter a escola sobre ele. A gente vai só orientar vocês. Então, nessa perspectiva, tá? E aí eu não estou defendendo aquela ou outra proposta, mas eu estou só colocando aqui a diferença entre um e outro. Então, na fenomenologia, ela faz um movimento inverso. O mais importante é o sujeito. Tá? A consciência se forma a partir do sujeito e não pelo objeto. Bom, mas que aspectos são esses? Então, o objeto de conhecimento desaparece, mas o papel do sujeito ganha mais importância. A consciência é que dá sentido às coisas, né? E não há a relação entre sujeito e objeto é que se vai constituindo a consciência. É o contrário, né? Ou seja, a consciência, numa perspectiva da fenomenologia, pouco importa o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo que vocês estão aprendendo aqui. Tá? Porque vocês já se formam essa consciência, esse pensamento, por meio do sujeito. Acredita que o sujeito nasce praticamente pronto, conhecimentos inatos. Olha só, é possível o nosso sujeito nascer quase pronto? Não. Nós nascemos, e aí eu não sei como é que vai ser a reação depois dessa fala minha, mas eu falo assim, e aí eu buscando, tem um outro teórico aqui, chamado Leontiev, ele vai falar assim, olha, nós nascemos com as mesmas capacidades do animal. Nós nos tornamos humanos a partir das relações humanas. É porque quando você nasce, você não nasce pensando. Você Você não nasce falando. Você não nasce andando. Porque andar não é um processo espontâneo. Sim. Né? Não é simplesmente deixar que o tempo faça você andar. Precisa ter condicionantes para que você possa andar. E mesmo assim, quando você começa a andar, ninguém anda igual a ninguém. Cada um anda de um jeito diferente. O André mesmo anda torto. Então, não sei, né? Mas enfim. Por quê? Porque a questão, gente, do humano é histórico e social. O seu histórico, o seu social é diferente da Maria Clara, é diferente do André Luiz. E é diferente também do Paulo Vitor, que está ali nos assistindo, nos acompanhando. Enfim. Então a gente precisa pensar sobre isso. Tá? A gente precisa pensar nesses condicionantes. Ou seja, então o humano, ele vai se tornando humano à medida que ele vai se apropriando dessas capacidades humanas. E essas capacidades humanas se dão pelas relações interpessoais. Seja na família, com o responsável, na escola, outros espaços. Mas é fundamental esse sujeito se apropriar das capacidades humanas. Que ele vai se tornando esse humano, né? De acordo com o autor que nós chamamos de Leontiev. Por fim, né? Quando eu falo assim por fim, não quer dizer que nós não vamos encerrar a nossa conversa, mas pelo menos eu vou trazer a ideia aqui do último aspecto filosófico que nós vamos chamar de materialismo histórico dialético. Bom, se lá no positivismo o objeto de conhecimento, o conteúdo, era o mais importante que o sujeito vinha, ele entrava num ambiente raso, ou seja, com uma folha em branco, ele não interferia no objeto, no conhecimento. E por um lado, a fenomenologia faz um movimento inverso, ou seja, o mais importante agora é o sujeito, as ideias estão no sujeito, não é mais no objeto. Agora,
eu trago um outro aspecto. No materialismo, não é nem objeto e nem sujeito. É a relação Entre os dois. entre os dois. É a inter-relação entre sujeito e objeto. O sujeito interfere no objeto, o objeto também se interfere no sujeito. Ou seja, a consciência, o pensamento vai se formando também a partir dessa relação entre conhecimento e a consciência. Nós estamos falando aqui, Maria Clara e André, quando a gente fala na escola, na educação escolar, nós estamos falando da formação da consciência. Sim. De vocês e nossa também. Sim. Nós estamos falando da formação da consciência, da formação do pensamento. E quem vai dar essa condição é o que nós chamamos de signos, que nós vamos chamar de conceitos, de conteúdos, esses conteúdos escolares. A maneira que eu penso esse conteúdo, positivismo, fenomenologia e materialismo, eu estou pensando que tipo de consciência e pensamento que eu estou formando com vocês. Se eu quero um sujeito capaz de fazer a leitura da realidade criticamente, não é um aspecto positivista e também não é um aspecto da fenomenologia que vai dar essa condição. Já esse aspecto, esse suporte, materialismo histórico dialético, ele traz esse aspecto da criticidade. E aí a gente precisa pensar como eu estou organizando esse conteúdo, esses objetos de conhecimento dentro da sala de aula. Que capacidades é essa que eu quero isso formar é o mais no estudante? importante, né? André, você acha que a maioria das pessoas, colocar tanto da escola quanto do mundo, tem uma boa educação uma boa educação escolar? Eu vou voltar lá no meu período que eu estava fazendo mestrado e eu conversei com um professor e eu tive uma longa conversa com ele sobre a minha dissertação e sobre o meu pressuposto teórico, que é o que eu defendo, que eu acredito que é um método, né, que nós estamos chamando aqui do materialismo histórico dialético. Eu falei para ele das dificuldades, das minhas angústias, dos obstáculos de desenvolver essa dissertação dentro do ambiente escolar. E uma coisa que ele disse, e aí pode ser que tenha pessoas que possam compreender, entender, outras não, algumas concordarem, outras discordarem. Mas ele disse, olha, infelizmente, em virtude do processo histórico e cultural e social, nós não temos uma cultura de estudar. Verdade. Nós não temos uma cultura da educação escolar. Ou seja, da importância da escola. Da importância desse conteúdo para que a gente possa fazer essa leitura mais crítica, né, sobre a realidade, mas não só fazer leitura crítica, mas também propor situações proposituras. Então, nós não temos isso. Mas isso não quer dizer, André e Maria Clara, que é uma causa pétrea. Ou seja, não dá para mudar isso? Claro que dá para mudar isso. Acho que isso muda também de pessoa, né? Tipo... porque cada um pensa uma coisa e a outra pensa outra. Tem gente que discorda de uma coisa e tem gente que discorda de outra. Se você entrar numa sala, assim, supor, primeiros anos aqui da escola, falando na nossa escola, porque a gente já tá aqui faz tempo, trabalha muitos anos aqui, também eu acho que você trabalha muitos anos aqui. Se você entrar nos 2 primeiros anos, que tem que ser o exemplo da escola, porque é o ensino médio, o único ensino médio que tem na escola. Tem menino na nossa sala, assim mesmo, que tem, tipo assim, quase 18 anos e tá no primeiro ano. Tipo assim, você sentar com ele, assim, esses dias eu sentei com um menino na sala lá e perguntei, por que você parou de estudar? Por que você reprovou? E ele falou assim, mas, tipo, ninguém me apoiava, eu sou burro, eu não consigo. Então, tipo assim, isso também eu acho que vem bastante de casa, dos pais, por não ter aquele apoio, ou também por ter... O menino ter outros pensamentos e pensar só besteira, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso ter isso, não preciso de escola para mim ter uma faculdade no futuro, no final do ano, quando eu tirar 18, só faço uma provinha e recupero tudo. Então, tipo, é muito... Acho que cada um tem a sua opinião, mas é uma coisa muito natural que acontece entre meios, assim, porque... Se você, esses dias a Fran entrou na nossa sala e falou que uma senhora de 60 anos estava fazendo uma prova para voltar, para ela passar nos estudos, terminar o ensino médio. Eu fiquei tipo assim, cara,
no futuro você se arrepende de tudo aquilo que você pode ter feito, mas você não fez por quê? Não queria. Porque não queria, porque foi do desinteresse seu, porque pai e mãe ensina, pai e mãe dá de tudo, pai e mãe educa, pai e mãe faz de tudo. Mas quem tem que fazer você querer é você mesmo. Eu acho, foco, né? eu acho que, tipo assim, não é eu vim falar, Andrew, você tem que estudar por conta disso, disso, disso. Ele tem que ter foco, ele tem que entender que aquilo dali é pra ele, não pros outros. E é uma coisa que falta muito, tanto na escola, em tantos outros lugares que, tipo assim, que eu frequento, tanto curso. É umas pessoas, assim, que a gente senta, assim, a gente olha e fala assim, cara, o pai dá de tudo pra pessoa, faz de tudo, tudo pra aquele menino. Só que ele não tem aquele foco, aquele interesse, aquele... Fala assim, cara, pensar no futuro, daqui 3 anos eu posso estar formado, sendo isso, mas não tem... Aqui na escola, muitos alunos têm esse pensamento, tipo assim, tô fazendo... Ontem mesmo eu escutei uma fala dentro da sala de aula, porque eu tava lá sentada, cuidando da sala, os meninos, vou jogar um truco porque essa professora não explica nada e meu futuro não depende dela. Cara, nosso futuro não depende de ninguém, só depende da gente. O professor tá ali pra te ensinar, agora se você quer aprender, você aprende. Vai de você. A maioria dos professores chega na gente e fala isso, mas é a cabeça de cada um. Não tem que falar assim, mudar o pensamento daquela pessoa. Se você fazer... A gente tem aula... Esse ano a gente tem aula de projeto de vida. Achei super interessante, porque é uma matéria muito interessante. É uma aula, assim, que a gente senta ali com o professor, que a gente tem como debater com ele sobre todas as críticas dentro de sala de aula, sobre nossas vidas pessoais que eles nunca podem imaginar. Gente, bateu o sino, tá? Mas é só no segundo horário, vai vir menino correr, não. É uma coisa, assim, que tem como a gente trabalhar no projeto de vida, coisas que a gente nunca trabalhou. E, tipo assim, a gente vai conhecendo cada pessoinha que tá, assim, do nosso lado, assim, no tanto da sala, que a gente fica bem assim, cara, por que estuda? Por que aquela pessoa tá ali e faz tudo? Tem menino que ontem mesmo a gente tava conversando lá na aula de projeto de vida, que tem menino que só pensa besteira, vou citar meninos mais porque só pensa besteira e não pensa no futuro. Não tem seu próprio projeto de vida, o que ele quer ser ou o que ele quer fazer. Aí a professora de projeto de vida entra dentro da sala e fala assim, aí os meninos fazem a bela pergunta pra ela, por que projeto de vida? Não quero planejar a minha vida agora. Só que, tipo assim, é uma coisa que eu acho que vem isso de casa, tanto pra escola, porque você não nasce sabendo, você não nasce pensando, você não nasce andando, você tem que aprender a lidar com suas críticas e não ligar para as críticas dos outros. É muito importante. E é uma coisa que a escola aqui mesmo importa muito, porque eles ligam muito pela crítica dos outros, mas não se preocupa com si mesmo. Eles não estudam, tipo, por que estudar? Eles estudam porque o professor tá ali no pé deles 24 horas. Eles sabem que se não fazer aquilo, o professor não vai estar nem pra ele. Tem professor que entra na sala de aula e fala bem assim, vocês não querem estudar bem. Eu vou dar a minha aula, eu vou aplicar a minha aula. Quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser, não estuda. Só que é muito interessante porque a maioria das pessoas que a gente vive continuamente, assim, que vive o tempo todo perto da gente, não tem esse pensamento. Assim, se uma pessoa, se entrar na nossa sala mesmo, assim, no primeiro ano, você entrar lá e vai falar assim, você é louco. Você não tem esse pensamento. Tem meninos assim que pegam e falam assim, cara, o que esse professor tá falando? Ele é louco. Onde ele cuidar da vida dele. Então, tipo assim, tem pessoas que não apoiam, tem pessoas que apoiam, tem pessoas que pensam no futuro e tem pessoas que não pensam. E é uma coisa muito preocupante. Porque se daqui 20 anos a gente não ter mais, tipo, não ter ninguém do nosso lado, nem ter pai e mãe, o que vão fazer com essas pessoas que pensam desse jeito? Porque tem muita gente que deixa as pessoas decidir por você o que você vai ser. Se você decide por si próprio o que Sim, quer ser. Ela fala assim, Andrew, vai lá e faz faculdade de Direito. Ele vai lá e faz a faculdade de Direito porque ele deixa as pessoas escolher por si mesmo. E aí depois não gosta, para de trabalhar e vira... Marginal. Então, tipo assim, é uma coisa que...
o que o mundo vai ser desse jeito. Porque é uma coisa que fala assim, ai, Maria Clara, é uma coisa que não tem como mudar. Gente, eu acho que é uma coisa que tem que mudar. É uma coisa que muda de si por si mesmo também. Mas é uma coisa que tem como evoluir, tem como você planejar a sua vida. E se falar assim, cara, todo dia eu escuto a Fran entrando nas portas de sala em sala. O nosso futuro depende de vocês. E tipo assim, eu falo pra ela sempre, falo assim, se o futuro de vocês depende da gente, a metade do futuro tá perdido. Porque pessoas não pensam no futuro, não pensam numa faculdade, não pensam em trabalhar, não pensam em ter uma financeira boa e nem um bem-estar bem. Porque eu falo que pra ter tudo isso bem, nem é todo mundo que tem uma saúde mental bem, mas também não é todo mundo que fica sorrindo por nada, mas aquela pessoa pode estar sorrindo, mas ela está magoada por dentro. E é uma questão que eu falo muito pros meninos dentro da sala de aula. Tem professor que entra na sala de aula feliz da vida, mas tipo assim, ele pode estar ruim por dentro, acabado por dentro, e você tá ali fazendo um monte de brincadeiras, piadas sobre a vida dele, e ele não gostar. Então, é uma coisa que eu acho que tem como mudar e tem como todo mundo se ajudar, uma sociedade se ajudar para acompanhar isso. Porque não, tipo assim, o mundo não depende só de uma pessoa. Tem muitas pessoas. A questão que ela falou do professor entrar feliz, mas tá magoado por dentro. Ele entra feliz para que não gere um clima pesado, né, na sala de aula, para que ninguém fique ali, não vou fazer tarefa, ou que eu vou fazer tarefa só porque ele tá Porque ele tá triste. Ah, eu vou fazer tarefa só porque ele tá bravo. Assim, o desafio nosso, eu comento muito com os colegas professores, na hora do intervalo, seja no momento de formação. Eu falo que o desafio nosso, e aí a gente sabe que existe vários condicionantes com que aquele estudante, né, tem um determinado tipo de comportamento. Sim. E esses condicionantes, ele ultrapassa, né, o universo da escola. Uhum. Que aí depende, né, sobre a educação familiar, depende as relações que ele estabelece. Né, quantas crianças, quantos jovens aqui não estão trabalhando depois da aula? São vários. Quer dizer, ele tem uma condição que ele precisa ajudar na renda familiar. Sim. Ele só estuda de manhã, mas à tarde ele tem que trabalhar. E às vezes vai até a noite. Sim. Olha como é que esse sujeito entra para a escola pela manhã, estudar, ele está cansado, ele não estudou à tarde, né, para fazer um trabalho, para fazer uma leitura de um livro. Quer dizer, então a gente tem que pensar o que tem de condições para que esse estudante permaneça na escola e, claro, que ele aprenda e se desenvolva. Sim. Isso é fundamental. E aí a gente precisa, por isso que esse aspecto do materialismo histórico-dialético, ele vai pensar no sujeito na totalidade. Ou seja, quais os aspectos condicionantes para que esse sujeito, né, se aproprie. Mas dar condições não é uma relação direta para que ele aprenda e desenvolva. Não é uma relação direta. Tá? Eu preciso fazer que essas condições, ou seja, esses materiais que vocês têm material estruturado, vocês têm internet hoje, acesso para vocês à internet dentro da escola, vocês têm Chromebook, né, vocês têm ambiente, vocês têm biblioteca, vocês têm uma sala climatizada. Quer dizer, então está dando dadas as condições. Mas isso não garante. Olha só o que está acontecendo, que vocês acabaram de pontuar aqui. Então eu preciso fazer dessas condições que vocês aprendam e se desenvolvam. Então é um desafio nosso enquanto professores e professoras, criar situações para que vocês sintam necessidades interesse. Isso interessa. de se apropriar daquele Sim. conhecimento. Eu falo muito E que não é fácil isso. Eu falo muito que quando, tipo, eu entrei aqui no 7º, comecei a fazer o pré aqui, entrei no 7º ano aqui. No 7º ano, cara, não tinha um ar-condicionado na sala, não tinha Chromebook, não tinha tantas coisas que hoje em dia a gente tem. Nossa escola é toda formada, nossa escola é toda arrumada. Tipo assim,
A gente, comida ótima, coisas que sétimo ano não tinha, tipo assim, a gente hoje em dia tem café da manhã, tem lanche da saída, então, tipo, as pessoas não valorizam quando tem, mas quando perdem, Aí fica reclamando. fica reclamando e querem valorizar quando perde. Eles não valorizam o que tem agora. Se você mesmo entrar tipo, dentro de qualquer banheiro aqui, tanto do feminino, tanto do masculino, é tudo acabado. Então, tipo assim, eles não cuidam do nosso lar, mas eles querem que os profissionais cuidem do nosso lar para eles estragar. Eu questiono muito sobre isso porque, tipo assim, é uma questão muito chata. Porque se você tem que ter, se você quer um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, um ambiente limpo, um ambiente que tem como você entrar dentro do banheiro e você usar, você tem que cuidar. Essa questão do banheiro, o masculino, desde o primeiro ano era acabado. Aí eles consertaram, foram lá e quebraram de novo. Então não adianta muito. Pra que você vai consertar um trem para as pessoas se elas vão quebrar de novo? Assim, eu aí, quando junta todo mundo no pátio, eu vou citar o nome porque é a diretora, a Amânia, junta, dá um rala, briga. Mas, tipo assim, cara, todo mundo critica, não estou defendendo. Mas, tipo assim, todo mundo critica ela, mas é numa parte, sim, que ela tá certa. Se não pegar no pé, se não falar, não adianta, não vai pra frente. Aí ela pode falar assim, mas ela é chata, mas ela é tudo. Cara, só que ela tá dando de tudo ela tá arrumando de tudo pra escola, como todos os professores. E ninguém tá valorizando isso. Ninguém vê o perrengue que ela passa, e nem todos os professores passam pra entrar numa sala de aula, planejar a aula dele todinha, passar praticamente a noite toda planejando uma aula e nenhum aluno valorizar. Então, tipo assim, a educação escolar pra gente é muito importante, só que não... A educação escolar pra gente é muito importante, só que não valorizam tanto aquilo, tanto o nosso lar e nem tanto os professores, tanto os profissionais. Porque são assim, mas eu acho que não precisa disso, não precisa daquilo. Quero ver quando colocar as televisão, os trem, tudo que tem para colocar, se vão valorizar. Porque no banheiro a mãe reformou os trem tudo. Cara, você entrar no banheiro quando a mãe reformou, colocou papel higiênico, colocou os trem tudo bonitinho, era perfeito. Dava, tipo assim, orgulho de entrar naquele banheiro. Acho que passou um mês ou dois, não já tava foi tudo nem quebrado. Um mês, já tava tudo quebrado. Então, tipo assim, é coisas que você olha assim e fala assim, por que aquela pessoa faz aquilo, sendo que ela não, tipo assim, será que ela faz ao mesmo eu faço essa pergunta o dia todo quando eu tô na escola. Será que ela faz o mesmo na casa dela? Será que ela pensa no outro, ou se ela pensa só em si mesma, ou ela tá fazendo aquilo pra chamar a atenção de alguma coisa? Porque não tem lógica você vir destruir o nosso lar, tanto tipo assim, desrespeitar ou um professor ou bater em um colega sem explicação, não tem lógica. Então, assim, será que ele faz isso na casa dele? Será que ele pensa dessa forma? Então, a maioria das pessoas, tanto dentro de escola... Pode falar. Não, pode. Tanto dentro de escola, não tem essa lógica, não pensa desse jeito. E todo mundo, quando quer arrumar alguma coisa, quer ter um copo, e quando larga, deixa de lado, quer ter um copo bom, quer ter um bebedor bom, quer ter isso tudo bom. Só que, cara, eu entendo super, porque, tipo, ganha quando merece. Quando não merece, tem que deixar de lado. Eu falei isso pra mãe nesses dias que a gente tava em reunião. Porque não adianta ela ficar se matando pra fazer de tudo pros alunos e o aluno não entregar nada. Eles vai lá, estraga. Só sabe estragar, aí entra um professor novo, em vez de falar assim, cara, chega alguém de fora pra dar um recado nas salas, entrar e aquela turma tá um lixo, uma bagunça, aquela sala as mesas tudo limpinha quando a gente chega na escola e quando vai embora,
as mesas tá tudo E riscado. aí vão falar que é a escola, não os alunos. Sim, aí, pra quem que vai o nome? Da escola. Então, tipo assim, eu acho que quem faz a escola é os alunos. Muito E- importante. Muito importante isso. Eu falo assim, às vezes esse comportamento traz uma ideia assim, o público, né? Ou seja, a escola por ser público, né? Parece que não é de ninguém. Sim, Se não é de ninguém, então eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser. Mas a presença, o diálogo, essas normas, a questão da moral, da ética, do respeito, então tudo isso perpassa pelas relações interpessoais. E no ambiente escolar não é diferente. Né? Se nós temos esse problema, então alguma coisa precisa ser feita. E aí, o papel do Grêmio Estudantil, vocês fazem parte do Grêmio de vocês? Você faz? O Paulo e o Paulo e o Andrew. Andrew. Eu não faço. Quer dizer, então, o Grêmio, ele é fundamental, né? Manter o diálogo, né? Um diálogo entre os estudantes, entre a gestão da escola, entre os profissionais da educação que trabalham na escola, isso é fundamental. Então, essa questão de manter organizada, limpa, né? Cuidar desse patrimônio, né? Isso que é importantíssimo, né? Importantíssimo a gente entender que esse espaço aqui, não, é um espaço meu, ele é público, mas ele é meu. Né? Aqui foi pensado, construído, elaborado, enfim, foi feito com algum recurso. Esse recurso foi retirado desses impostos que são cobrados. A gente tem que também trazer essa ideia, essa relação entre patrimônio público com o sujeito. Gente, então assim, Maria Clara e Andrew e o Paulo, né, que está aqui acompanhando também, eu queria terminar trazendo esse último aspecto, mas que é importante a gente ter essa relação, porque essa fala de vocês, porque a escola, a educação escolar, ela tem que pensar, claro, principalmente no conteúdo escolar, mas eu preciso também compreender quem é o sujeito que está frequentando essa escola. Eu preciso conhecer esse sujeito. Então, esse aspecto aqui do materialismo histórico-dialético, ele é importantíssimo. Tá? Pensar nas vivências. Né? Quais são as vivências que vocês estão trazendo aqui para a escola? Né? Em termos de conhecimento. Tá? Mas não só conhecimento escolar, mas não só o conhecimento científico. Não é isso. É mais do que isso. E aí a gente precisa compreender que nesse aspecto filosófico do materialismo histórico-dialético, né, objeto do conhecimento, sujeito, estão em constante interação. Né? Estão em constante interação. É dessa relação, é dessa interação que o sujeito vai se desenvolvendo. Né? Que vai se desenvolvendo a sua consciência, que vai desenvolvendo o seu pensamento. Ou seja, qual é o pensamento, a consciência que eu quero desenvolver? Em relação a uma sociedade mais justa, mais humana, mais humanitária. Sim. Então é isso, sim, que eu tentei trazer aqui para vocês, esses 3 aspectos filosóficos: o positivismo, a fenomenologia e o materialismo. Para o próximo momento nosso, eu vou trazer o aspecto da aprendizagem e desenvolvimento. Né? O que esses aspectos aqui vai poder interferir sobre o processo da aprendizagem e desenvolvimento dentro da escola. Então vamos finalizar? Sim. Bate palma aí. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Não, pode. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? Esse foi o podcast da vez. Gente, curte, comenta coisas boas. Por favor, não comente coisas ruins. Quer falar alguma crítica? Guarde pra você na sua caixinha e não fala nos comentários, porque tem pessoas que respondem, como eu, como da última vez eu respondi. Então, por favor, quer falar mal de qualquer pessoa, guarde pra você e não comente nos nossos vídeos. Comente coisas boas, curte, deixa o like, compartilha com um amiguinho, com um cachorro, com qualquer pessoa. E eu quero agradecer a presença do André, muito obrigada. A gente vai ter mais 2 episódios? Sim. Mais 2 episódios também com o André. Então, assim, foi muito importante, muito interessante a nossa fala hoje aqui, mais o André. E eu gostei muito, então obrigada. Vim falar obrigada também pela questão do Marcão, que também não está presente, mas acho que no próximo podcast eu vou colocar ele presente. Beleza. Tá bom?
E terminei. É isso.